E aí galera, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pronto para mais uma videoaula. Nesta aula de agora a gente vai falar sobre matemática. Nós vamos finalizar a disciplina de matemática e também fechar o assunto sobre medidas. Nós já tivemos nas aulas passadas sobre medidas de capacidade, medidas de massa e a gente finaliza agora sobre medidas de temperatura. É interessante que vocês separem um cantinho da casa de vocês para ficarem quietos. Prestar bem atenção nesse conteúdo, até porque ele é conteúdo de prova. É um conteúdo curtinho, mas a gente precisa prestar bastante atenção. Ele é rápido e bem dinâmico de aprender. Não é difícil, tá certo? Pois vamos lá? Peguem o livro de vocês, módulo 4. Localizem a página 164, que a gente vai começar a falar sobre medidas de temperatura. Bom, pessoal, como eu já falei, as outras medidas anteriores, todas elas têm uma unidade de medida. A unidade de medida, por exemplo, da capacidade, são os ml e os litros, que a gente mede os líquidos, né? Nós temos também a unidade de medida das massas, que é o grama, o quilograma e a tonelada. E isso vai variar de acordo com o percentual de peso de cada uma das massas que a gente for utilizar. Na medida de temperatura, a nossa unidade de medida é o grau Celsius. O que é o grau Celsius? O grau Celsius ele tem a representatividade feita por um Czinho, que ele é itálico. Tem um C e tem uma bolinha em cima. Assim como é representado aí no livro de vocês, na página 164, bem aí em cima, logo no primeiro parágrafo. Então, nós vamos ter aí, para medir a temperatura como unidade, o grau Celsius. A gente lê grau Celsius. O livro traz para nós um mapa, e dentro desse mapa, alguns estados com variações de temperatura. Por que ele fez isso? Para exemplificar para a gente essa ideia de medida de temperatura. A gente vai imaginar, e vocês já devem saber, que o Brasil, por exemplo, é um país com uma diversidade gigantesca de clima. Em cada um dos estados predomina um clima diferente e dentro desses próprios estados nós temos variações do tempo dentro das cidades. Por exemplo, aqui no Ceará é predominante um clima mais quente, né? Então a nossa temperatura no Ceará varia sempre entre 29 a 35 graus Celsius, né? Então é essa a temperatura normal para o Nordeste, né? Então, dentro desse segmento aí, nós temos o Ceará como um estado quente, mas dentro de algumas cidades do Ceará, existem cidades que também predominam um clima mais frio. Nós podemos usar como referência, por exemplo, a cidade de Guaraciaba, que é pertinho aqui de Heriotaba, e lá predomina um clima mais frio. É perto de Heriotaba, mas Heriotaba é quente. Então, a gente percebe aí, nessas proximidades desses municípios, uma variação na temperatura. Isso porque a localização dessas cidades são diferentes, apesar de serem bem próximas. Então nós vamos ter aí, olha, em Manaus, o livro apresenta uma temperatura de 31,3 graus Celsius. Já, por exemplo, aqui em Teresina, a gente apresenta uma temperatura de 34,2 graus Celsius. Em Cuiabá, nós temos uma temperatura de 32,6 graus Celsius e em Curitiba uma temperatura de 25,8 graus Celsius. Essas quatro temperaturas são diferentes. Vamos agora só entender qual delas é a maior e qual delas é a menor. Para interpretar uma temperatura, já que ela vem sempre em número decimal, a gente teria que ter aprendido já o número decimal lá naquele assunto que a gente viu atrás. Lembram que a gente viu números decimais? Comparação de números decimais? Bom, se você ainda tem dúvida, dá lá uma olhada nessa aula no canal do YouTube que está aí, tá bom? Mas nós vamos ver agora, por exemplo, para comparar essa unidade, eu vou primeiro ver o número inteiro, que é o que está do lado esquerdo da vírgula, depois eu vejo os décimos e os centésimos. Se o número inteiro é maior, então esse número vai ser maior. Se ele é igual, então você vai ver os centésimos. Qual dos centésimos é maior? Vamos fazer essa comparação? Então, olhando logo os números inteiros, qual deles é o maior, que está apresentando a maior temperatura? Manaus, Cuiabá, Curitiba ou Teresina?
Respondeu certo quem disse Teresina, que apresenta 34, né? Então, o número inteiro em Teresina é 34 graus Celsius. Logo, Teresina apresenta a maior temperatura. E a menor? Observe também o número inteiro que é menor. Curitiba com 25 graus Celsius. Dentre eles dois, nós temos aí em segundo lugar Cuiabá, né? Que é a segunda mais quente. E em terceiro, Manaus, que é a terceira mais quente, né? E mais fria está Cuiabá. Então, o livro pede para vocês identificarem a maior e a menor, a gente já fez isso. Agora vocês vão sozinhos só organizar em ordem crescente essas 4 temperaturas. Lembre-se, vocês têm que observar a parte inteira desses números, tá certo? Bom, vão fazendo aí, enquanto vocês fazem, podem dar pausa no vídeo que eu já vou continuar, só que depois você vem e continua o vídeo, tá bom? Bom, na página 165 a gente tem aí só a representatividade de figuras de alguns equipamentos que a gente usa para medir essa temperatura. Para medir a temperatura eu uso um elemento chamado de termômetro. Vocês já devem ter ouvido falar em termômetros, né? Os termômetros eles variam entre modelos e marcas. Também eles medem coisas diferentes, né? Por exemplo, para medir a temperatura do ambiente, a gente tem um termômetro diferente. Para medir a temperatura de um corpo, a gente tem um termômetro diferente e por aí vai. O livro traz 3 modelos de termômetro. O termômetro de álcool colorido, o termômetro digital de rua e o termômetro digital que a gente usa para verificar febre. Existem outros modelos de termômetro, como por exemplo o termômetro de mercúrio e vários outros, né? Cada um tem uma função diferente para medir temperaturas de coisas diferentes. Existe o termômetro da geladeira, existe o termômetro do freezer, né? E várias outras coisas. Então, pessoal, esses termômetros eles vão indicar, né, a temperatura do ambiente que está sendo colocado ou daquele corpo. No nosso caso, a gente usa um termômetro digital, né, ou de mercúrio, coloca sempre embaixo da axila ou na boca, né? E aí a gente vai verificando como é que está a temperatura dessa pessoa. Como curiosidade, na página 165, vocês vão ter aí só um pequeno texto falando sobre uma dos registros de locais mais quentes, né, do Brasil. Vocês vão ler aí direitinho e ver que cidade é essa. Pessoal, vou deixar para vocês fazerem a atividade da página 166 até a página 171, que fala sobre esse assunto de temperatura. E, para finalizar a nossa disciplina, nós vamos realizar a atividade da página 175 até a página 180, que é a atividade de revisão do conteúdo. Essa atividade da página 175 até a 180 não tem pressa de fazer, tá? Pode fazer durante essa semana e a outra. Como as atividades já diminuíram bastante, dá para fazer tranquilamente. Então, vocês vão fazer aí a atividade sobre o assunto de graus Celsius e depois essa atividade geral, que é de revisão. E a gente finaliza desta forma o conteúdo de matemática. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Caso ainda surjam várias dúvidas, vocês podem realizar novamente a leitura do conteúdo ou podem estar assistindo pela segunda vez as videoaulas no canal, já que elas permanecem no canal todas as vezes. Caso essa dúvida ainda persista, vocês podem estar falando comigo no privado para tirar algumas dúvidas específicas. No mais, nós vamos estar aí nos encontrando numa videoconferência por toda essa semana, quinta ou sexta-feira, para discutirmos o final dessas aulas e para ver como é que estão sendo a realização das provas que já começam também esta semana. Gente, um beijão, fiquem com Deus, até a qualquer momento, porque agora na reta final a gente pode se encontrar a qualquer momento. E fiquem atentos a toda a programação, tá? Estou já com saudades, porque quando chega o final a gente fica mais ansioso, imaginando que logo logo isso vai acabar e a gente vai perder esse contato virtual. Mas eu acredito que nos veremos mais cedo ou mais tarde. Então, gente, tchau, tchau, fiquem com Deus, beijão e até qualquer hora.